Atletas no Ar está de volta. Sua participação, lógico, fundamental através da internet, é ou não é, Jorge? Certamente, nós sempre ficamos no aguardo da sua participação através do nosso e-mail, atletasnoar@boasnovas.tv. Escreve pra gente, fala o que você está achando aí do Campeonato Brasileiro, começou agora. Fala se você acha que a Chapecoense, grande Chapecoense, perdeu a Chapecoense. grande Chapé, vai permanecer na Série A, para a alegria do nosso apresentador Fábio Marques. Enfim, fala o que você está achando, a NBB chegando na final, conversa com a gente, manda um e-mail pra gente. Entra também no site dos atletas, atletasdecristo.org. Entra lá, você vai saber mais informações sobre a missão dos Atletas de Cristo, como ajudar o pessoal lá do Nepal, a questão dos terremotos, enfim, entra lá, você vai ficar sabendo mais sobre como poder ajudar. Tá aí na sua tela o e-mail do Voluntários em Campo, para você poder entrar lá no site do Voluntários em Campo, perdão, para você poder entrar lá e saber como você pode ajudar. E aí, como eu estava falando, no site dos atletas você tem todas essas informações que te levam ao site do Voluntários em Campo e também a loja virtual dos atletas, que é onde você pode adquirir todos esses produtos que estão sempre conosco aqui: blusa, bolsa, boné, bíblia e squeeze para sua prática esportiva, tomar sua água, tomar seu Gatorade, enfim. O hibisco, né? Chá de hibisco agora, a produção é a mania da produção agora, rapaz. Chá de hibisco dizem que emagrece, mas enfim. Vamos ver o que vai dar. O Jorge estava falando da Chapecoense ser rebaixada, rapaz. Lá no site dos atletas, da Boas Novas, tem lá a parte do Atletas no Ar. Eu escrevi um texto essa semana sobre a minha prévia do que eu acho que vai acontecer no Campeonato Brasileiro. Tem lá a galera que eu acho que vai disputar o título, Libertadores, tá? E a galera do rebaixamento, onde a Chapecoense está. Acesse o site da Boas Novas e você vai poder compartilhar dessas informações. Também, cara, não deixa de entrar lá no Facebook do nosso programa. O Atletas no Ar, nosso programa, tem uma página no Facebook, facebook.com/Atletas no Ar. Você pode fazer contato com a gente e aí interagir com o nosso programa, ver os nossos vídeos, ver as nossas fotos e também participar do programa. Por que não? Porque o nosso quadro Atletas em Campo de hoje, a gente vai conhecer um pouco do projeto Esperança Sem Limites, lá em Vitória, no Espírito Santo. Depoimento do missionário pastor Sidney. Eu conheci ele através da nossa página no Facebook. Ele falou: poxa, eu tenho um projeto aqui, cara, eu gostaria de mostrar meu projeto e tal. E eu encorajo você a fazer o mesmo que ele. Escreva um e-mail para nós, se você tem um projeto bacana. Olha, eu estou levando Jesus através do esporte aqui na minha cidade, e eu quero participar do programa. Então, fala com a gente vai ter todo o prazer em mostrar o seu projeto. A gente vai conhecer agora o projeto lá de Vitória, no Espírito Santo. E aqui é o pastor Sidney falando com vocês de Vitória, Espírito Santo. Sou casado e muito bem casado com uma mulher chamada Eli Ruama. Ela cresceu em Moçambique, na África. Nós temos um filho biológico, o nome dele é Malik Emanuel, que significa Rei, Deus está conosco, ok? Nós trabalhamos em uma organização há mais ou menos já uns 5 anos, uma organização chamada Esperança Sem Limites, uma organização que começou na Etiópia, na África, e veio para o Brasil na década de 90, e nós temos uma base lá em Campinas, São Paulo, e uma base aqui também em Vitória e Espírito Santo. Esta organização Esperança Sem Limites trabalha com crianças e adolescentes em situações de risco, e também nós abrimos as nossas bases para receber centenas de alunos que vêm da comunidade fazer cursos profissionalizantes nas nossas bases. Por que eu amo trabalhar com pessoas, com crianças e adolescentes em situação de risco? Porque um dia eu estava na mesma posição que eles. Um dia eu estava dentro de uma casa com o meu pai, a minha mãe, meu pai alcoólatra, agressivo, espancava minha mãe, espancava os meus irmãos, as minhas irmãs, e eu vivendo aquela situação, acabei fugindo de casa para se tornar aí um menino de rua. Nas ruas aprendi a fazer tanta coisa errada, e quando eu tinha mais ou menos 12 anos de idade, Deus me resgatou. Através de uma equipe de missionários, eu fui morar em uma casa de abrigo, um abrigo. E lá eu passei 7 anos dentro desse abrigo. E foi lá que Deus mudou a minha história. Foi lá que eu aprendi que Deus tinha um sonho para a minha vida, que Deus ia mudar a minha história. E lá no abrigo, eu comecei a sonhar também em um dia poder retribuir, ajudar pessoas como eu estava sendo ajudado. Hoje, aqui, já tem mais ou menos 5 anos que eu estou pastoreando, trabalhando nessa organização, e Deus tem feito maravilhas nesse lugar, graças a Deus. E uma das ferramentas que Deus usou para tirar a raiva, o ódio, o rancor do meu coração,
foi um esporte. Eu não sabia conversar, não sabia lidar com ninguém, não sabia ter contato com as pessoas, mas através do esporte, através do futebol, eu era fominha e ainda sou fominha de futebol. Então, jogando, eu aprendi a controlar a minha língua, controlar a minha raiva. Então, Deus trabalhou dentro do meu coração, na minha mente, na minha língua, através do esporte. E aqui na Montanha da Esperança, também lá em São Paulo, o esporte. Aqui nós temos um campo de futebol, uma quadra, nós temos uma quadra de basquete, futebol, uma piscina bem grande. Lá em Campinas nós temos jiu-jitsu e outros esportes que nós temos lá. E através do esporte, as nossas crianças, os nossos meninos e meninas têm sido transformados. Eles têm aprendido a se controlar, aprendido a lidar com outras pessoas também. O nosso sonho é continuar estruturando esse lugar para recebermos mais e mais crianças, para que elas possam ser transformadas e reintegradas na sociedade. E aqui, uma das ferramentas que nós usamos é o esporte. Então, nós somos gratos a Deus por todos os funcionários, os voluntários que têm atuado e trabalhado aqui na Montanha da Esperança, em Vitória, Espírito Santo, ok? Que Deus abençoe vocês, estamos juntos, um abraço no coração de vocês, ok? Tá aí o pastor Sidney, lá de Vitória no Espírito Santo, muito legal o trabalho, né? Que bacana também a forma como isso pôde chegar a gente, como você estava falando, essa ferramenta que o Facebook também pode se tornar para você fazer contato conosco. Mas, poxa, muito legal como Deus age na vida das pessoas e de repente, óbvio, não dá para cravar assim, mas muitas pessoas sem Deus, que tiveram a infância que ele teve, seriam pessoas revoltadas, pessoas problemáticas, que trariam problemas para a sociedade como um todo. E aí Deus consegue transformar as pessoas e nesse caso, especificamente, usou a ferramenta do esporte para fazer essa transformação. E é isso que a gente sempre fala, que sempre mostra aqui. É muito legal ver isso. O convite está feito para você também, através do Facebook ou do nosso site, ou através do nosso e-mail, atletasnora@boasnovas.tv. Se você quer contar a história do seu projeto, do seu grupo pequeno, do trabalho que você tem feito através do esporte, esse é o canal e a gente vai mostrar com todo o prazer, beleza? Vamos lá, vamos falar de UFC, rapaz. Fight Night na Filipinas, rapaz. Filipinas lá do cara do boxe que a gente falou semana passada. Frank Edgar derrotou o Uriah Faber por pontos, a luta principal. A noite ainda teve vitória tranquila de Gerard Mousasi sobre Costas Philippou. A despedida de Mark Munhoz batendo Luke Barnett. A gente confere agora. Primeiramente, a despedida, rapaz, de Mark Munhoz. A última luta dele, que é americano, mas... Nasceu nas Filipinas, naturalizado americana, se despediu em casa, 14 vitórias, 6 derrotas, está no Hall da Fama do Wrestling Universitário Americano, Jorge. Foi uma boa luta, ele conseguiu, certamente, ele dominou a luta, principalmente nas quedas e aí no seu poderoso wrestling, e conseguiu essa bela vitória, apesar de ter sido uma luta, os principais eventos, de um modo geral, foi meio morno, tudo assim. Por vitória por pontos, vitórias 3 por pontos, mas todas merecidas, né? E aí a gente está vendo o Gerard Mousasi contra o Costas Philippou, holandês contra a chipriota, a galera que nasceu no Chipre. Barnabera, seu nome, Barnabera, natural do Chipre, rapaz, quem não vê essa musiquinha, né? Daí. Então, 2 vitórias seguidas do Mousasi, a 37ª na carreira, somente 5 derrotas. O lado do Philippou foi derrotado nas 3 das últimas 4 lutas. São 5 derrotas no total. Um pouco complicado aí no UFC. O pessoal não gosta. Não gosta de muitas derrotas seguidas. Ele certamente vai tomar uma chamada e falar, meu filho, de repente ele vai ter mais uma chance aí. Se perder de novo, mas enfim. Uma vitória certa, né, do Mousasi, que conseguiu, no mesmo estilo do Munhoz até, jogando no chão, 6 quedas na luta. Jogando no chão e o Philippou não conseguia se desvencilhar, diferente da luta principal da noite, né? Essa aí que a gente vai ver agora. Frank Edgar e Uriah Faber. Pra você ter uma noção, Frank Edgar é o número 2 dos penas. Sim. À frente dele só o Chad Mendes e o Zé Aldo. O Faber não tá nem entre os 15 primeiros. Mas tem uma qualidade tão grande, tem um nome. Tem um nome. É grife. California Kid, rapaz. É grife do California Kid. Que é um lutador muito duro, de fato, e a gente pôde ver durante o confronto, que diferente das 2 primeiras lutas que a gente citou aqui, do Munhoz e do Mousasi, o Faber era muito difícil de ser derrubado. Rapaz. Ele não se deixava derrubar
E quando por acaso acontecia, dificilmente você via ele caindo de costas no chão, ou você via o Frank Edgar dominando ele no chão. Ele sempre conseguia dar uma volta por cima rapidamente para poder se levantar. E aí, do modo geral, nos 5 rounds foi mais ou menos a mesma coisa. Frank Edgar encaixando golpes melhores, mais limpos. Olha aí, tá vendo? A maioria das quedas era assim. É um lutador muito Ele duro. faz um sprawl com a qualidade, né, meu amigo? Não pega ele não, mano. E aí você tem o Frank Edgar que, assim, na minha humilde opinião, é um lutador nota 7, assim. Ele é meio enrolão. Você vai sempre ver lutas duras de quem ganha dele, ou boas vitórias dele, mas normalmente por pontos. Mas, assim, dificilmente você vai ver uma atuação assim, um nocaute, vai pra cima e tal. É um lutador que faz seu nome, que tem uma boa história, que tá aí querendo até, inclusive, a disputa do cinturão. Eu ia comentar isso aqui agora. Meu irmão, se ele pegar o Zé Aldo, meu amigo, vai dar ruim, geral. Não tem condição dele pegar o Zé Aldo. Exatamente. Comparando o que eu falei do nota 7, é um lutador mediano. O Zé Aldo é um lutador 10. É um lutador nota 10, que ocasionalmente, principalmente nas disputas de título, a gente vê algumas atuações diferentes do Zé Aldo de não tanto ir pra cima, porque é uma situação diferente, né? Verdade. Ele está disputando o cinturão, ele é o detentor do cinturão há um bom tempo, então tem uma questão de estratégia diferente em alguns momentos. Mas, de um modo geral, é um lutador que vai muito mais pra cima e tem uma qualidade diferenciada, por exemplo, do que Frank Edgar. Bom, já que a gente está falando de UFC, sábado que vem, rapaz, UFC 187 em Las Vegas, meu amigo. Primeiramente, a luta principal seria John Jones contra o Johnson. Agora, Cormier contra Johnson, toda aquela questão do John Jones, bateu de cara, maconha, não sei o que, tal. Tudo bem. Cormier e Johnson, essa luta que era para ser a luta principal, ficou meio de esquina, né? Ficou meio... Não dá, não. Tá tudo bem. Luta principal para nós, Vitor Belfort contra Chris Weidman pelos pesos médios. Aí sim. Jorge Max, quem vai ganhar a luta? Vitor Belfort, se Deus quiser. Aqui, tá aqui, ó. Aqui, ó, nosso atleta de Cristo aqui, já passou por aqui, já passou nas matérias aqui do atleta por ele mesmo. Óbvio, é mais uma torcida do que uma certeza, porque o Chris Weidman, invicto ainda na carreira, se mostra um grande lutador, assim, com capacidade de se tornar um dos grandes nomes, um dos maiores nomes do UFC, do MMA mundial. Essa luta foi adiada já 2 vezes, né? Por lesões do Weidman. Tá com medo, tá com medinho. Não, acontece. As lesões são infelizmente comuns, porque é um esporte de muito contato, se a gente pode dizer assim, né? Isso é bem comum, essas lesões acontecerem, mas vai ser um duelo sensacional. O Weidman vem numa crescente, é um lutador jovem, vem numa crescente, já tem o cinturão. Tem toda essa diferença de idade do fôlego, né, cara? E o Belfort, com a experiência dele, que está voando também, para a idade, está voando, talvez esteja no melhor momento, se a gente juntar a parte emocional com parte física casada, ele está no melhor momento da carreira dele. Semana que vem, não perca o Atletas no Ar. Toda a cobertura da luta do Vitor Belfort, do cinturão do Vitor Belfort. Vamos falar de futebol. A seleção brasileira, sub-20, já está na Nova Zelândia para a disputa do Mundial da categoria. A convocação da equipe será no final de semana. O Brasil estreia no dia 1º contra a Nigéria. Vamos ver a lista dos convocados? Para a gente falar sobre isso. Goleiros. Marcos Felipe do Fluminense, o Jean do Bahia e o Jorge Emílio do Cruzeiro. Belo nome, parabéns. Marlon do Fluminense, Lucão do São Paulo, Léo Pereira do Atlético Paranaense e o Iago do Criciúma. Jorge, lateral do Flamengo, João Pedro do Palmeiras, Rodrigo do Coritiba e o Caju do Santos. Jajá do Flamengo, Danilo do Braga, Aleph do Olympique, Bosquilha e Andréas Pereira do Manchester. Gabriel Jesus, Marcos Guilherme, Judivan, Malcolm e Jean Carlos. Essa é a lista do agora técnico da seleção sub-20, Mário Micali, que comandava o Galo sub-20, o Galo que eu digo, o Atlético Mineiro, né? Porque Galo, Alexandre Galo, foi demitido. Passou uma crise meio braba aí, ficou 2 anos e 3 meses treinando na seleção, mas depois daquele 4º lugar no Sul-Americano, a galera ficou meio... Eu também estranhava a questão do Galo dirigir boa parte das categorias de base, né? Ele ia dirigir a seleção olímpica, sub-23, sub-20, sub-15, sub-13. Ele tinha ali uma amplitude de trabalho muito grande. Provavelmente, acúmulo de função para o Galo, rapaz. E aí, algumas questões, principalmente depois da chegada do Gilmar Rinaldi na CBF,
trocou o presidente da CBF. O Dunga chegou, se falava das convocações da seleção principal, levar jogadores do Sub-23 para dar uma experiência, para dar, né, uma bagagem para eles. Aí o Dunga chegou, eu convoco quem eu quiser, né? Eu convoco quem eu acho que está jogando melhor e tal. Bem Dunga isso, né? E ficou assim algo desconversado, né? Algo que aparentemente não foi tratado com quem estava ali, com quem devia ser tratado depois da chegada do Dunga, e aí acabou culminando na queda do técnico Alexandre Galo. Verdade é que o Brasil não é o favorito. É engraçado você pensar nisso, o Brasil entra no Mundial sem ser favorito, mas isso acontece. Você falou inclusive do Malcom, né, que foi convocado ontem mesmo no lugar do Kennedy do Fluminense. Foi apendicite. Estava a princípio uma pena, uma perda. Joga muito bem o Kennedy. O Brasil vai disputar esse Mundial novos anos, como eu falei. O Brasil está no grupo E, vai enfrentar a Nigéria na estreia, depois Hungria fecha contra a Coreia do Norte. O jogo não vai passar na Coreia do Norte, tá? Provavelmente não. No grupo A, Estados Unidos é o time principal, né? No grupo B, Argentina. No C tem Portugal. No D tem o México. No F tem a Alemanha. Eita, vamos torcer pra gente não encontrar com eles, né? Brasil, só para fazer um pequeno retrospecto, 5 títulos de Sub-20. 83, 85, 93, 2003, 2011. 3 vices, 91, 95, 2009. Essa é a seleção brasileira Sub-20. Dá para ficar entre os 4 primeiros, pelo menos? É meio que obrigação, né? É complicado Jorge. Falar, obrigação. Colocar tanto peso nas costas dos garotos, mas de fato a seleção brasileira tem um nome a zelar, né? E obviamente no último título, por exemplo, a gente tinha nomes como Neymar, o Lucas, Oscar. Eram os dois principais. Eram os 3 principais jogadores dessa seleção e que provaram que, indo para a seleção principal, que estavam preparados já naquela época. Hoje a gente tem bons jogadores, mas não tantos destaques que a gente olha para assim, olha, esse aqui, como era o Neymar, por exemplo, que era certeza já. Já era algo certo. Não, desse grupo tem o Malcom, que já não, tem vários jogadores que nos seus clubes. Jorge no Flamengo tem algumas chances. O Lucão, que já é titular do São Paulo, jogou muitas vezes, o Bosquilha. O próprio Marlon do Fluminense, zagueiro, também é um bom zagueiro. Tem um esperança pro Fluminense. Mas, como você mencionou, nada assim que diga, meu Deus, esse cara que vai arrebentar. Como a gente olhava, principalmente Lucas e Neymar, falava, ó, esses dois aqui, certo. Vamos fazer mais uma pausa, na volta tem o Campeonato Brasileiro, rapaz. Que rodada, a gente volta já já. Eu quero